Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas damos início hoje ao nosso primeiríssimo podcast. Eu sou a Esté, acadêmica de medicina. Prazer, eu sou o Yuri, também acadêmico de medicina. Deu uma leve travada, mas tudo bem. E hoje nós trouxemos o nosso primeiríssimo convidado numa disputa acirradíssima lá do nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não segue, vá lá seguir Instagram, TikTok, todas as redes possíveis do universo, nós estamos lá. E hoje eu quero chamar essa pessoa maravilhosa, grandiosíssimo professor, doutor, pau pra toda a obra, Sebastião Maurício. Obrigado. Eu queria agradecer primeiro a votação expressiva que eu tive, concorrendo com grandes nomes da medicina no Brasil, Drauzio Varela, Paulo Musi. Então, agradecer todo mundo que votou. Estamos aí para poder bater esse papo sobre medicina, os bastidores da medicina, né? Isso aí. Uma medicina diferente do que muita gente conhece e sabe, né? Essa é a intenção. Sebastião, então vamos começar então de uma maneira bem descontraída, entender qual foi a gênese de tudo. Cara, por que você decidiu ser médico? Conta um pouquinho da sua trajetória na medicina e tudo mais. Desde pequeno eu quis ser médico, mentira. O que 90% das pessoas falam. Medicina por amor. Amor ao dinheiro. Amor que não se mede. Assim, não tem um evento que eu me lembre que, não, vou ser médico. Na escola, nunca fui o melhor aluno, nunca fui o mais inteligente, mas tirava boas notas. E isso acaba que professores, colegas incentivam, não, você tem que fazer medicina. E isso acabou ficando na minha cabeça e com o tempo isso foi amadurecendo e, por fim, acabei escolhendo a medicina. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Foi uma coisa que caiu como uma luva, né? E que legal. A especialidade, desde que eu entrei na faculdade, desde o terceiro período eu já acompanhava centro cirúrgico, cirurgia, nas férias. Coisa que a gente não faz, mas tudo bem. Nas férias, na minha cidade, sou de Leopoldina, Atenas da Zona da Mata, para quem não conhece. Tinha colegas que os pais eram médicos e aí eles abriram as portas do hospital e a gente ia lá acompanhar a cirurgia. E desde então, desde o segundo, terceiro período, eu acompanhava a cirurgia. Durante a faculdade, eu mais 2 colegas, a gente fundou uma liga, na época que as ligas eram os primórdios, né? A gente fundou a Liga de Cirurgia da Universidade Federal de Juiz de Fora e depois eu fiz um estágio no pronto-socorro de cirurgia, era um estágio concursado, tinha prova para entrar e a gente ficava 12 horas por semana atendendo os atendimentos de cirurgia, entrando em cirurgia, então desde aí eu já era apaixonado por cirurgia. E a especialidade de cabeça e pescoço, quando a gente está no internato, vocês sabem, a gente tem que passar 3 meses no internato de cirurgia. De rodízio, E era sorteio e eu caí na especialidade de cabeça e pescoço. Então eu tive contato inicialmente com a cirurgia de cabeça e pescoço na faculdade e depois que eu passei como pré-requisito para cirurgia geral, tive contato também no hospital que eu fiz residência. Tinha a especialidade de cabeça e pescoço e eu via aquelas grandes ressecções, né, os preceptores passando o bisturi no pescoço, passando o bisturi nos grandes vasos, na carótida, na jugular. Aí você se apaixonou. Aí eu apaixonei. Eu passava na sala, entrava e decidi então fazer especialidade. E tinha um preceptor, um chefe da residência que falava que ser cirurgião é a melhor coisa que tem. Você fica de pijama o dia inteiro, no ar-condicionado, corta os outros. E ainda é pago pra isso. Atualiza as informações, não é fofoca, né? Atualização de informação.
Não, você só recebe a novidade e dissipa pro meio. Principalmente da equipe da anestesia, que eles são bem formados, né? E ainda recebe por isso, então... Bem, né? Não, bem não. E muito bem, olha, mentira, gente. Então, é isso. E da no caso, especialidade e da medicina. Você fez a faculdade e a residência em quais faculdades? Eu estudei fiz a graduação de medicina na UFJF e a residência de cirurgia geral e de cabeça e pescoço na Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital das Clínicas, lá em Belo Horizonte. Currículo é pesado. Não é nada. Sim, tá doido, eu nem consigo pronunciar essas palavras. Mas assim, entrando ainda nessa área de um pouco da faculdade, da residência, conta alguns perrengues, algumas coisas que já aconteceu que você falou assim, não é possível. Tem umas histórias que a gente pensa em desistir, né? Principalmente na residência. Cirurgia geral é muito pesada. A carga horária é muito pesada e contar um caso aqui Tava contando antes de começar aqui pro Matheus, a gente forma, o que a primeira coisa que o médico faz? Compra um carro financiado, né? Financia, e então... 20 milhões de vezes. Quando eu formei, eu comprei um Uno caixa de fósforo, não tinha ar-condicionado. Que delícia. Não tinha rádio, não tinha nada. Bom pra dar uma fritada de um ovo. E o hospital na época que eu tava atuando na residência, era bem longe de onde que a gente morava. Eu morava no próprio hospital. O hospital tinha uma moradia que parecia mais uma prisão. Era aqueles corredores longos, cada um no quarto e os banheiros coletivos, né? Pegar a toalhinha, colocar no ombro e ir pro banheiro. Coletivo. E um dia, nesse uninho caixa de fósforo, na hora que eu fui virar a chave do carro, a chave quebrou. Não tinha. Daí você percebe a qualidade da chave. E não tinha chave reserva. Nossa. Aí tive que andar de metrô. Então fui para o hospital longe e, como todo cirurgião, né? Cirurgião é fominha. Quer aprender, quer ficar operando. Aí eu fiquei depois do horário no hospital e para poder pegar o último metrô, que era mais de 9 horas, né? Da noite, para poder voltar. Aí quando eu voltei, cheguei na moradia da residência e fui comer o quê? Miojo, né? Miojo, aí quando eu fui subir a escada para poder ir pro quarto, tropecei, o prato caiu e eu queimei o braço. Esse dia, falei, poxa, o que eu tô fazendo aqui? E um dos episódios também que eu pensei em desistir da residência, desistir da medicina, foi no final de ano, no Natal. Então, éramos 8 residentes e a gente tinha que cobrir todo o plantão de todos os hospitais que a gente atuava. E a gente ficava no Natal ou no Ano Novo. Então, eu preferi ficar no Natal para folgar no Ano Novo. Então, eu fiz plantão dia 24 à noite, que foi na quinta à noite, e sexta. A gente folgou sexta-feira 12 horas para trabalhar sexta-noite, sábado 24, domingo 24 e segunda de dia. Então isso dava mais de 80 horas seguidas, né? Caraca. Aí, na primeira noite, a gente ficou operando um paciente. E Natal é sempre assim, sempre é briga de família, né? Um esfaqueado. Um tiro. Pareceu um familiar meu lá, não? Não. Um esfaqueado no tórax, que a gente ficou a noite inteira operando. Cheguei na moradia da residência e fui dormir no dia do Natal, dia 25. Depois acordei e fui ver se encontrava alguma coisa para comer. Do lado da residência, da moradia, tinha um hospital, um supermercado, 24 horas, mas que no dia estava fechado. Eu, como não conhecia nada de Belo Horizonte, peguei o carro e fui dar uma volta para ver se achava alguma coisa para poder comer. E não achei nada. Nenhum restaurante aberto, eu não sabia rodar de carro lá. Eu falei assim, vou voltar para casa. E assim, no primeiro ano de residência, a gente dividia o quarto. Depois que você sobe na escala... sobe de nível. Sobe de nível, que você vira um R2, aí você ganha um quarto sozinho. E só que o amigo que dividia o quarto comigo era até um amigo de faculdade, mas que no Natal ele folgou.
Aí eu falei assim, vou pegar as coisas dele, vou comer e depois eu reponho, né? E quando eu abria o armário e a geladeira, a única coisa que eu achei de novo, o quê? Um miojo e um Gatorade. Aí eu tive que... Miojo te persegue, você parou isso, né? Nossa, era O pior dieta do que resistente. hoje meu filho caçula, pequenininho, ama miojo. Acho que Nossa senhora, é karma. é karma. Aí eu tive que comer miojo com Gatorade no dia do Natal. Eu falei assim, não, é muito perrengue, eu não mereço não, vou embora pra casa. Mas aí você chora, Esfria a né? cabeça. Posição fetal, algumas horas e Vamos com continua a Adele. vida, porque é assim, né? Porque pra poder alcançar nosso objetivo, a gente tem que passar por alguns perrengues mesmo, mas graças a Deus deu certo. Tá ganhando 1 milhão por mês hoje, né, Sebastião? Uns perrengues que valem a pena. Não, Um que pouquinho isso. mais, né? E Sebastião, me fala mais o que é o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Onde habitam, onde vivem, o que eles comem. Fala um pouco mais dessa sua especialidade pra gente, por favor. É quase um Globo Repórter, né? É, Globo Rural, né? eles plagiaram a gente. Globo Rural. A cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade focada no tratamento de tumores benignos e malignos, né? Hoje, atuando no Hospital do Câncer de Muriaé, a grande maioria desses pacientes são pacientes com câncer maligno, com neoplasias malignas, né? Da via aérea digestiva superior, né? Seios da face, nariz, boca, garganta, laringe, e também tem os tumores das glândulas tireoide e das glândulas salivares. E também a gente consegue, né, a gente tem habilitação para fazer exames endoscópicos, seja pelo nariz, seja pela boca, para estudo dessa região. Então, é uma especialidade que muita gente nem conhece, né? Nem os pacientes falam direito, nem os colegas às vezes encaminham. Eu já recebi paciente, a gente não atua no sistema nervoso central, né? Muita gente confunde, a gente recebe pacientes encaminhados com lesões no sistema nervoso central, no cérebro, no encéfalo. A gente não é aquele cirurgião bonitão do Grey's Anatomy, né? O Derek Shepherd da vida. É quase, mas não é. Não, eu acho muito melhor. Eu acho que até um nível um pouco acima, sabe? E a gente recebe ainda muito paciente, até de colegas. Então isso até é uma oportunidade de divulgar a especialidade, que a gente recebe pacientes encaminhados como se a gente fosse neurocirurgião, como se a gente fosse otorrino. Então a gente atua nessa área. E o legal de cirurgião de cabeça e pescoço é que eles acham que são deuses. O neurocirurgião tem certeza, né? Isso que é uma coisa interessante. 50% acha que são deuses, né? Uhum. E 50% é certeza. Tem certeza. E entrando um pouco até nessa parte que você falou de cirurgia, qual que é uma que você fala assim, cara, todo dia eu tenho que operar esse trem, porque é uma cirurgia muito comum. Não só aqui na região, né? No mundo inteiro. É o tumor mais comum, né? O câncer mais comum da espécie humana é o câncer de pele. Então, assim, toda semana, todo dia, se deixar, a gente tem casos para operar. E é um tipo de doença que outras especialidades também operam e não dá conta pelo número, que é muito grande, né? Dermatologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões gerais também atuam nessa área, e para a gente sobra muitas vezes aqueles casos de doenças avançadas, né? Que infelizmente a mutilação, né? Você tem que ressecar uma parte do nariz, você tem que tirar um olho fora, arrancar uma orelha fora, isso sobra pra gente, né? Mas faz parte da especialidade essas grandes ressecções. E também é muito comum que a gente tem aí quase todas as semanas as cirurgias da glândula tireoide, que também é muito comum, né? Se você pegar uma população acima de 60 anos, se a gente passar ultrassom, fizer ultrassom no pescoço, 50% da população vai ter esses nódulos. Então, é uma doença muito comum que a gente opera toda semana também. Legalzão. E é até interessante pegar um gancho disso até pro uso de protetor solar, né? Porque a galera, tipo assim, geralmente não tem... Tipo, não precisa muito, deixa bem de lado. E assim, tá na moda agora, né? As marquinhas, né? O pessoal sobe na laje. As misturinhas caseiras. Misturinha caseira. Aí, além das queimaduras que acontecem, né? Tem esse risco aí, né? Da exposição do sol, tanto aguda como crônica, né? Vai ter esse risco de câncer de pele. O pessoal vai pra praia aí e esquece. Então é importante lembrar dessa
dessa proteção que é importante. E, doutor Sebastião, você falou dos perrengues que você passou, né, ao longo da sua residência. E como é que foi perder o seu primeiro paciente na sua cirurgia, ou talvez até no seu internato? Como é que foi esse fato marcante para você? De cabeça, assim, o que eu me lembro foi na primeira semana de residência, né, que você acaba de formar, ainda jovem, de repente você começa uma especialidade, uma residência. No primeiro plantão, toma aqui o bisturi, pode cortar aqui. Nossa Então, assim, Senhora. é uma coisa que é impactante. Então, o primeiro paciente que a gente foi operar, que eu lembro na residência, era um paciente que tinha um tumor no abdômen, que ninguém sabia o que era, e o paciente estava com uma obstrução, e a gente tinha que fazer a cirurgia. O tratamento indicado era a cirurgia. E quando a gente abriu o abdômen, fez a laparotomia, né, que é a cirurgia para esses casos, o paciente tinha um tumor gástrico, um câncer gástrico, já disseminado para todo o abdômen. Nossa. E não tinha nem como mexer, né? E a gente não tinha o que fazer. Então foi abrir e fechar, não tinha nada que fazer pelo paciente. E na residência a gente tinha a orientação que todo paciente que a gente operava, esse paciente era nosso até o final. Ou até ele ter alta do hospital, ou até ele falecer. E esse paciente não tinha condição de alta, então ele ficou comigo, né, até ele falecer, infelizmente. E, assim, a gente acaba de formar, entra numa cirurgia, você fica meio perdido e você tem que conduzir um caso de um paciente grave e o paciente já, nesse caso, cuidados paliativos. E, assim, e ter que dar notícia também para famílias também é uma coisa que às vezes a gente, pelo menos na minha época, não tinha. Hoje em dia eu acho que já tem matérias, inclusive disciplinas na faculdade que Ensinam abordam isso. esse tema, né? Sobre notícias, Comunicação de comunicação de notícias difíceis. Então, assim, isso tudo para mim me marcou muito. A primeira cirurgia, né? A gente abriu o abdômen do paciente e não tinha nada para fazer. Então, o cirurgião é bem a especialidade, quem escolhe cirurgia, né? É uma coisa muito objetiva. Você quer é uma doença que você vai operar, que você vai tratar e que vai resolver. E quando comecei a residência, o primeiro caso eu não consegui fazer nada. E isso marcou muito, porque assim, eu tive que cuidar do paciente até ele falecer, né, fazer os cuidados dele até o final da vida, e isso para mim foi difícil. Fora a relação com a família também depois, né? Porque isso eu acho que você não aprende tanto na residência. É só na convivência, no dia a dia. Entendi. Isso, esse feeling, né, você vai aprendendo mesmo no dia a dia, não tem como a gente Ser ensinado. ler no livro, né? E ainda nesses casos divertidos e ruins da medicina, teve algum que você falou, tipo assim, não, pelo amor de Deus, isso é muito estranho, uma coisa que você ficou assim, pasmo, falei, como que alguém chegou a fazer isso? E algum que foi muito triste, que você falou, tipo assim, eu não vou conseguir conduzir isso porque, não sei, de alguma forma você não conseguiu, às vezes, lidar bem com essa situação? Um estranho e um triste, o caso. Então, eu vou primeiro contar o engraçado, que o triste... já estou preparando aqui que eu vou chorar. Vou até tomar uma água aqui. Então a gente sabe que a população tem um gosto sexual meio bizarro, né? Meio estranho. E em medicina a gente tem um jargão, né? Um ditado que os casos, eles vêm aos pares, né? Então estava um dia no plantão, no quarto, no conforto médico, aí a enfermeira bate na porta. Doutor, tem um caso muito estranho aqui, corre aqui. Aí eu falei, já vem, né? O que é? Aí fui pro consultório, abri a porta, um paciente coberto, né, com lençol. Eu falei, o que aconteceu? Aí a enfermeira levanta o lençol, aí bati o olho e falei, não é possível. Um senhor com um gosto sexual peculiar, aquelas fitas adesivas, fitas tipo durex, tipo... aquelas fitas... De durex mesmo. Ele pegou e enfiou o pênis ali, Nossa. naquela rodinha. E
aquela rodinha, ela ficou na base do pênis, ficou bem lá embaixo. E aquilo garroteou, aquilo estenosou e apertou o pênis dele. E ele não procurou atendimento médico, ele ficou 3 dias com aquilo. E o pênis, cara, parecia uma berinjela. Fica até asfixiado, quase morreu. Ficou. Apertaram o pescoço do... Já pensou falar que tem que amputar? Aí eu olhei aquilo, sorte dele que aquela parte é uma parte plástica ou de papel, então eu consegui com uma tesoura simples, né, cortar aquilo ali e tirar aquele objeto lá que estava garroteando, que estava apertando o pênis dele. Eu deixei ele internado para a urologia ver, pessoal especialista, para ver se ia ter que fazer alguma coisa, mas o paciente ficou bem. E o pior de tudo é se alguém virar pra você e te perguntar por que você foi parar no hospital. Como você comunica com outra pessoa? Tipo assim, não, foi só um durex que aconteceu e tudo mais. Não, é muito engraçado. E os casos vêm aos pares. Eu não lembro quanto tempo depois, mas umas 2, 3 semanas no mesmo hospital. Mesma coisa. Doutor, tem um caso estranho aqui. Eu falei, não precisa. Outro? Aí vamos lá, mesma coisa. Aí voltei lá no consultório, mesma coisa. Paciente deitado com lençol. Aí, olha isso aqui. Aí levanta o lençol. O outro senhor, ele pegou uma garrafa. E o mais triste de todos? Tem lencinho aí? Não, é na roupa mesmo. Na verdade são 2, né? Aí eu vou começar a chorar junto. Que eu me lembro, já atuando aqui na fundação, no Hospital do Câncer, veio consultar uma criança, devia ter uns 6, 8 anos, e pequenininha, era da idade da minha filha mais velha. Aí você já fica meio tocado. E a criança veio com a mãe para uma segunda opinião. Ela tinha um tumor, um sarcoma, né, que cresce em pele, partes moles, cartilagem ou estrutura óssea. E o tumor muito avançado, já deformando totalmente o rosto dela, o olho assim para fora, já não funcionava. E ela veio para tomar uma segunda opinião. Ela já tinha feito tratamento, já tinha operado, já tinha feito quimio e rádio. E olhando os exames dela, não tinha mais nada para falar. Assim, pela medicina, a princípio, ela não tinha mais nenhum tratamento, né? A princípio, só tratamento paliativo. Aí eu fiquei pensando nas minhas filhas, né? É difícil. E conversando com a criancinha, perguntei para ela que boneca que ela gostava. Ela gostava da Baby Alive, que minhas filhas também gostavam. Uma boneca feia pra caramba, com um olhão desse tamanho, tipo o meu, assim, e cara pra caramba, né? Aí, no final da consulta, assim, para não tirar a esperança da mãe, mas também não dar falsas esperanças que ela ia ficar bem, né? Falei que ia ver o caso dela com outros colegas, para ver o que a gente podia fazer por ela. E no final da consulta, de forma espontânea, ela veio e me deu um abraço. Ai, meu Deus. E ali, eu tive que parar os atendimentos, né? E fiquei chorando lá um tempão. Nossa, que lindo, que triste ao mesmo tempo. E toda vez que eu conto esse caso, que eu lembro, eu fico emocionado. E a gente pegou o contato, eu peguei o contato da mãe no prontuário, e a gente conseguiu enviar, né? A gente comprou uma bonequinha e conseguiu mandar para ela. Ai, que graça bonequinha. E também a gente conseguiu contato com alguma pessoa também que ajudava a família lá, dava uma assistência, e ela gostava muito de pizza. E a gente também conseguiu daqui de Muriaé, né, na cidade dela, fazer contato lá aqui e entregar uma pizza na casa dela que lindo, para ela poder gracinha. comer. Esse foi bem triste. O outro caso, triste, mas assim, que no final foi um final feliz, completou 1 ano essa semana, foi do meu filho. A gente estava com viagem marcada em março do ano passado,
e ele sentindo uma dor na perna, toda vez que a gente pegava na perna ele sentia dor, começou a ter umas quedas frequentes. Eu achei muito estranho, né? Eu falei assim, antes de viajar, eu vou levar ele no hospital aqui e vou fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância para ver se está acontecendo alguma coisa. E aí eu combinei com um colega anestesista que se dispôs aí fazer a sedação, e quando ele fez o exame, né, eu não sou radiologista, não sou especialista, mas na hora que fez aquela primeira imagem, aquele scanner assim, eu vi que tinha alguma coisa na perna dele. E isso eu já fiquei desesperado. Aí o radiologista, o médico especialista veio, olha, ele tá com um tumor aqui, um tumor ósseo, e eu já vou fazer outro exame que a gente vai fazer uma tomografia para poder ver o que é. E nisso a gente está todo dia lidando com essa doença grave, com câncer, e eu me via na situação que os pacientes, os familiares vivem, né? A suspeita de um tumor, uma doença grave, isso já vai passando várias coisas na sua cabeça, de quimioterapia, de cirurgia, de risco de amputação. A criança na época ele tinha 1 ano e 4 meses, então foi muito difícil. Aí a programação era de fazer uma biópsia para poder ver o que era, né? E esse tempo, no outro dia ele fez a biópsia, e do dia da biópsia até o resultado final, que graças a Deus não confirmou que era um tumor, era uma osteomielite, uma infecção óssea, e ele tratou, fez a cirurgia, ficou muito bem. Hoje tá igual um saci pulando para todo lado, tá muito bem, e uma coisa que assim, eu vivi na pele, né, o dia a dia dos pacientes que a gente trata, que eu trato, né. A gente acha que tem história triste, mas uma história triste para você é o seu dia a dia, né? Todo dia é uma história diferente. A gente acha que tem problema, acha que tem dificuldade na vida, mas quando a gente entra no hospital, acaba que com o dia a dia, né, isso vai se tornando comum. Mas se você pegar caso a caso, né, cada história é uma história triste. Umas têm sucesso, não tem êxito no tratamento e conseguem se livrar. Outras pessoas, infelizmente, às vezes chegam numa condição já de doença muito avançada e acaba falecendo ou tendo problemas graves com a doença. Mas, assim, é uma história que eu vivi e que, graças a Deus, Deus deu esse livramento aí e a gente conseguiu ter sucesso. Meu filho tá muito bem. Que bom. Lindo mesmo. E assim, Sebastião, o que você acha que foi uma cirurgia que você falou, tipo assim, foi a melhor e a cirurgia mais foda que eu já fiz na minha vida? Assim, de cabeça, assim, as grandes cirurgias, né, que exigem grandes ressecções e reconstrução, são as mais difíceis, mais elaboradas. Mas, assim, uma cirurgia que me marcou foi uma cirurgia pequena, que foi uma cirurgia também numa criança, apesar de... Eu corro de criança, eu gosto das minhas crianças. As crianças, quando eu tenho que atender como médico, eu fico desesperado, eu não sei lidar. Então, é aquela coisa que você atende, mas fica meio desesperado para poder atender. E também o caso que eu operei, que é a cirurgia também que me marcou, foi de uma criança. Não pela cirurgia em si, mas pelo contexto, né? Um paciente me procurou no consultório particular, né, fez contato com a minha esposa, com a secretária, e pediu para poder fazer um atendimento domiciliar. Era um paciente acamado, que ele tinha sofrido um traumatismo craniano, ficado internado muito tempo na UTI, e tinha ficado com uma traqueostomia, né, para poder respirar. O paciente, por dificuldade de locomoção, ele não conseguia sair de casa, e eles entraram em contato. Aí, beleza, falei, então, combinei com a minha esposa, falei, então a gente vai lá ver esse paciente e vamos ver o que dá para fazer. Aí, eu não conhecia, né, coloca no GPS, vai entrando, era um bairro mais afastado, você fica com medo à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, era o horário que eu consegui ir lá, e a gente entrou numa casa simples, mas muito bem arrumada,
e o paciente muito bem cuidado, eu não lembro se era a esposa, se algum familiar, e o paciente estava acamado e eles queriam, na verdade, que fizesse uma cirurgia para fechar o orifício da traqueostomia, que normalmente quando a gente tira a traqueostomia, isso fecha sozinho. Em alguns pacientes fica uma comunicação da traqueia, né, onde passa o ar, respiração, com a pele, fica vazando secreção ali e acaba que atrapalha também para poder o paciente falar, porque acaba escapando o ar ali e não passa na corda vocal, não consegue vibrar a corda vocal. E a família me perguntou quanto que seria a cirurgia, questão de orçamento, de preço, e não, assim, conversei com a minha esposa e optei por não cobrar nada do paciente, consegui internar o paciente no hospital sem custo nenhum para o paciente, e fiz a cirurgia, o paciente ficou bem. E, assim, uma coisa que eu tenho para mim, e assim, um conselho que eu tenho para vocês que são jovens, são médicos, né, é a questão de sempre fazer o bem. Uns falam que é energia, outros falam... Eu acredito em Deus, então... também essa história me emociona, porque eu fiz esse ato quando foi mais ou menos umas 2 semanas depois, um outro paciente, que era uma criança, né, acompanhado de um vereador de uma cidade da região, veio procurar o hospital com o mesmo caso. A criança tinha feito uma traqueostomia, ficado com orifício e tinha que fazer a mesma cirurgia. E trouxe a criança em jejum, com dinheiro na mão, falou assim: eu quero que faz agora, eu quero que resolva o problema dele. Então, assim, uma coisa, você faz um bem, com certeza você vai ter isso de volta. Então, uma coisa que me marcou muito. E a criança, ela não podia nadar, né, porque o orifício também, a pessoa não pode entrar em piscina, não pode tomar banho direito pelo risco de entrar água e ir para o pulmão, ter aspiração. E depois que eu operei o paciente, a criança, a família me mandou um vídeo, né, de 5 minutos, a criança tomando banho, e assim, a felicidade da criança tomando banho, podendo entrar debaixo do chuveiro e sem risco nenhum para ela, assim, é uma coisa, uma satisfação muito grande. Então, assim, você faz um bem, você pode ter certeza que ele vai voltar para você. Então, fazer o bem, fazer doação, isso é uma coisa que eu tenho para mim, e eu acredito em Deus. Então, acho que, na verdade, isso é Deus atuando na nossa vida. E chorar um pouquinho é bom, ainda bem que tem água para hidratar e a gente melhora. Produção, acabou a água, produção. Muita história. E Sebastião, até pegando um gancho que você falou agora nisso da sua esposa, como que a sua família, seus filhos lidam com a sua profissão? Porque, cara, é praticamente o dia todo fora de casa, eu acredito. Como que eles lidam com isso? Outro dia eu cheguei em casa e meu filho não me reconhecia mais, né? Ele perguntou: quem é você, moço? De tanto tempo que eu fico fora de casa. Mas é uma dedicação, assim, muito grande que a gente tem que ter na profissão. Sim. Então, às vezes eu saio de casa, né? Isso não é história que as pessoas contam, né? Eu saio de casa, meus filhos estão dormindo, quando tem dia que eu volto, eles estão dormindo, então às vezes nem encontro com eles. Então, assim, é tentar aproveitar ao máximo o tempo que a gente está com eles, né? Com esposa, com filho, e aproveitar ao máximo. Hoje em dia tem as redes sociais, o celular atrapalha um pouco, né? Cada um fica no celular, mas até as crianças já são viciadas nisso, tablet, celular, mas quando a gente está em casa, a gente tenta aproveitar ao máximo e programar viagens para a gente poder sair dessa rotina, mas tem dia realmente que eu nem consigo ver esse pessoal acordado. Nossa. Mas é dedicação dependendo da especialidade que a gente escolhe, né? Sim, você já entra sabendo. Então, como eu falei lá no começo, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo, né? Tanto é que a gente está aqui fazendo o Medcare para a gente poder chegar mais cedo em casa e ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Sebastião, eu queria te agradecer de verdade, de coração, por ser tão aberto às nossas ideias, por apoiar sempre de verdade, você entra muito de cabeça em tudo que a gente propõe, por isso que eu falei que você é o pau pra toda obra, porque literalmente você apoia muito a gente nisso,
E agradecer pela entrevista, a gente chorou, riu, e pra mim foi uma coisa incrível, de verdade mesmo. Muitíssimo obrigado. A gente até pensou em chamar o Paulo Musso e tudo mais, mas ele me pediu pra entrar, eu falei que não era melhor, e Drauzio Varela também, porque a gente tinha escolhido você, né? Que foi muito disputado, Uma né? votação muito acirrada. Exatamente. E a gente queria muito agradecer a sua participação hoje. Isso aí. Muito obrigado e a gente vai ter mais episódios aí, mais histórias da medicina. A gente vai tentar trazer médicos aí, amigos, né, que vai ter bastante história para contar também. História engraçada, história triste, para contar esse cotidiano de que é a vida do médico, né? Ah, com certeza. E assim, gente, pra vocês, se tiverem alguma indicação de algum médico ou queira perguntar alguma coisa, é só mandar lá na caixinha do nosso Instagram. A gente tá em todas as redes sociais possíveis. E é isso. Muitíssimo obrigado por você que assistiu até aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!